E hoje é dia de organizar a nossa vida, de eliminar pendências e de abrir espaço para o novo. E, gente, é louco pensar, mas quantas vezes a nossa vida ela tá tão no piloto automático, tão cheia de coisas, compromissos, pensamentos repetidos que de fato não vão nos levar ao lugar que desejamos, mas ocupam lugar na nossa vida e nos impedem de deixar vir coisas novas. Então hoje a gente vai organizar as nossas bagunças, a nossa bagunça física, mental e emocional. Às vezes, a gente não dá muita importância para as coisas pequenas e elas acabam tomando um espaço gigante na nossa vida, na nossa energia até. E elas acabam afetando a nossa autoconfiança mesmo, porque se a minha casa ela tá desorganizada, por exemplo, como que eu vou ser organizada nas minhas finanças ou abrir um novo negócio? Nós precisamos criar uma agenda para eliminar tudo o que é pendência na nossa rotina. Vamos começar pela bagunça física, tá? Vamos fazer uma lista das nossas pendências. Sabe aquelas coisas que faz tempo que a gente tem que fazer, mas não faz? Vai empurrando com a barriga? Aquela roupa para doar, aquele eletrodoméstico que tem que colocar no conserto e não vai, aquela limpa de remédio fora da validade, aquele relógio que tá sem bateria, sem pilha, aquele e-mail que você não respondeu, ou aquela caixa de e-mail que você precisa fazer uma limpa, aquele WhatsApp que você não respondeu, aquela amiga que você falou que ia ligar e ainda não ligou. Faz essa lista e anota tudo e qualquer pendência que tá tirando o teu foco hoje. Essas coisas, elas não necessariamente nos levam ao nosso objetivo, mas se elas não forem bem gerenciadas, elas acabam trazendo um peso desnecessário que a gente carrega no nosso dia a dia. Sabe quando tu tá tomando banho e lembra que ainda não pagou aquela conta, que ainda não pediu aquele orçamento? Pois é, consciente ou inconscientemente, isso vai tirando a tua energia. Com esse movimento simples, você vai perceber que a sua autoconfiança vai crescendo. À medida que somos capazes de resolver pequenas coisas, e é impossível a gente ter foco para começar algo novo se a gente tem uma lista dessa cheia de pendências pessoais. Então agora a gente vai falar da organização mental. E existem algumas ferramentas que fazem com que a nossa mente trabalhe a nosso favor e não ao contrário, como às vezes acontece, né? Só que para isso a gente precisa entender como a nossa mente funciona. Cada pessoa é diferente, mas existe um padrão que é como uma casa antiga. Tu nasceu e recebeu uma casa 100% nova e com o tempo tu foi colocando coisa lá dentro. Móveis, decoração, mas com o tempo ele vai passando e tu também vai colocando outras coisas, né? Outro tipo de decoração, tu coloca também outros tipos de móveis, mas tu não retira os velhos que estavam lá, e tu vai colocando uma coisa em cima da outra, fazendo gambiarra, né? E a nossa mente funciona do mesmo jeito. Com o passar dos anos, a gente vai colocando as coisas lá dentro, vai absorvendo muita informação, e se a gente não reorganiza, não recicla tudo que tá dentro, a gente acaba que a gente não consegue pensar direito. E aí vai dando aquele estresse mental, aquela obesidade mental mesmo, né? Por isso, a gente tem que entender que não tem como a gente escolher o que eliminar. Ah, essa informação eu vou deixar. Ah, essa eu vou tirar porque eu não preciso mais. Não, a gente não consegue. Mas a gente consegue organizar o que está lá dentro. Para entender o que a nossa mente está armazenando, a gente tem que entender como funcionam os filtros de atenção. A gente tem dois filtros, basicamente, de atenção. Um é por importância e o outro é por alteração. A alteração, por exemplo, é toda vez que alguma coisa no ambiente se modifica, a nossa mente vai captar aquela alteração e vai prestar mais atenção naquilo, por exemplo. Tu ligou para uma amiga, né, tua melhor amiga, tu conhece a voz dela e só pelo jeito que ela fala alô, tu já percebe que alguma coisa tá diferente, porque tu conhece a voz dela. Então, nesse momento, a tua mente entrou com um filtro de atenção com o princípio de alteração e notou que alguma coisa se alterou no ambiente e, por isso, ela captou e filtrou aquilo para dentro dela. O foco dela foi a atenção da voz da tua amiga. Ou pode ser pelo princípio da importância, por exemplo. Tu sai de casa, tá com várias sacolas na mão, consegue pegar a chave, abre a porta, o cachorro quer sair ao mesmo tempo, então tu tá segurando as sacolas, pegando a chave, segurando o cachorro com o pé, pra ele não sair. Então, nesse momento, imagina que o teu celular toca. Aí tu larga tudo, vai lá, atende o telefone. E depois que tu atendeu o telefone, tu se pergunta, putz, onde é que eu coloquei a chave? Naquele momento, a tua mente, ela não considerou a chave como importante, considerou o telefone. E por isso, todas as outras coisas
ficaram em segundo plano, inclusive a chave. Então, o que me chama atenção não é a mesma coisa que te chama atenção. Por exemplo, se eu tô dirigindo e eu passo por um outdoor de sushi, na hora eu olho, é automático. Que é a minha mente me chamando para um filtro de atenção meu, que é o sushi. Agora, cada um tem o seu. Talvez tu passe por um outdoor de sushi e não vai fazer menor diferença para ti. Então, tu tem que descobrir o que te chama atenção. Quais são os teus filtros de atenção? Analisa o que a tua mente vem colocando para dentro. Com o que tu tá se distraindo, como tu tá organizando e reciclando esses estímulos. Será que a tua casa tá com muitas gambiarras ou não? Deixando para depois, depois eu penso nisso, outra hora eu vejo isso, e aí vai colocando tudo numa estante, né, que tá lá quase caindo e vai fazendo gambiarra e deixando nos cantos da nossa mente as informações, né? Então, uma coisa que eu também faço muito todos os dias para dar uma limpada nos meus pensamentos e organizadas nas estantes é meditar. Então, talvez tu não tenha feito isso ou não tenha isso como um hábito, mas é uma ferramenta maravilhosa que também pode te auxiliar nisso. E por último, e talvez eu diria mais importante, é a organização emocional. A neurociência diz que as nossas emoções, elas são a comunicação entre o nosso corpo e o nosso cérebro. E elas são impulsos que, se você não domina, você é dominado. E as nossas emoções, elas determinam a nossa qualidade de vida, né, gente? Eu vou tentar simplificar o máximo possível, mas basicamente nós temos dois lados no nosso cérebro, razão e emoção. E naturalmente, todos nós temos um lado mais desenvolvido que o outro. Isso é normal, mas o que pode nos prejudicar é ter um lado muito desenvolvido e o outro lado tá imaturo, né? Então, são, por exemplo, aquelas pessoas com alta capacidade racional, lógica, são pessoas bem objetivas, que só pensam em chegar onde elas querem em todas as áreas da sua vida, mas elas não têm paciência com as outras pessoas, por exemplo. Essas pessoas, elas até conseguem ter um sucesso até certo ponto, mas não quanto elas poderiam, porque elas deixam de lado muitas coisas, elas não conseguem se conectar com os filhos, por exemplo. A mesma coisa, as pessoas que são muito emocionais, que querem abraçar, beijar, que entendem o outro o tempo todo, que sabem escutar, que são ótimas em fazer amizades, mas talvez tenham dificuldade em ser mais duras, mais pontuais, mais objetivas quando precisam, né? E o equilíbrio emocional acontece quando você consegue juntar os dois lados do teu cérebro antes de tomar uma decisão ou de reagir, por exemplo, né? É quando tu organiza as tuas emoções. E na tua jornada de desenvolver domínio emocional, tu vai começar a perceber que para ter domínio das emoções e continuar evoluindo, buscando o que tu quer sem desistir, sem parar, sem procrastinar, sem empurrar com a barriga, tu precisa entender que existem estados emocionais e cada um de nós tem estratégias para acessar esses estados emocionais e para sair. Então, gente, o jogo, ele não é só racional. Como eu falei, a maioria das pessoas, elas sabem o que precisa ser feito, mas elas não dominam o seu lado emocional. E ter equilíbrio emocional faz com que a gente se concentre no que mais importa, né? E não fique perdendo tempo, ficando chateada, braba, desistindo ao longo do caminho. Só que antes de pensar em atingir uma meta ligada ao trabalho, ao relacionamento, à saúde, enfim, qualquer área, tu precisa ter domínio emocional. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. E qual que é o preço que tu tá pagando pelos teus sonhos? Talvez você esteja se movimentando, mas sempre sem sair do lugar, sabe? Se eu não faço algo para a construção dos meus sonhos, eles morrem, assim como uma planta, ela precisa ser regada. A nossa tarefa de hoje é fazer uma lista da nossa organização física, mental e emocional e listar ações para colocar a vida em ordem. Mão na massa, faz o que precisa ser feito, porque o nosso dia de amanhã vai trazer ainda mais consciência para a gente continuar evoluindo.